Manifesto Ateísta Joseph Lewis 1954 traduzido por Robert de Aquino. Um manifesto ateísta por Joseph Lewis. Muitos perguntam qual diferença faz se um homem acredita em um Deus ou não. Isso faz uma grande diferença. Isso faz toda a diferença no mundo. É a diferença entre ser certo e ser errado, é a diferença entre a verdade e o achismo, fatos ou ilusões. É a diferença entre a Terra ser plana e a Terra ser arredondada. É a diferença entre a Terra ser o centro do universo, ou ser um pequeno pedaço de rocha neste vasto e desconhecido mar cósmico repleto de sóis e galáxias. É a diferença no próprio conceito de vida, ou em conclusões baseadas sobre ilusão. É a diferença entre conhecimento provado e a fé das religiões. É uma questão de progresso em detrimento da idade das trevas. A história da humanidade prova que a religião perverteu o conceito de vida do homem e do universo e o fez um covarde se encolhendo diante das forças desconhecidas da natureza. Se você acredita que exista um Deus, que o homem foi criado, que ele foi proibido de comer o fruto da árvore do conhecimento, que ele desobedeceu, que ele é um anjo caído, que ele está pagando pelos seus pecados, então você dedica seu tempo orando para apaziguar um Deus raivoso e invejoso. Se, por outro lado, você acredita que o universo é um grande mistério, que o homem é produto da evolução, que ele nasceu sem conhecimento, que a inteligência vem de sua experiência, então você dedica seu tempo e suas energias para melhorar sua condição com a esperança de assegurar um pouco de alegria aqui para você mesmo e seus entes queridos. Esta é a diferença. Se o homem foi criado, então alguém fez um grave erro. É inconcebível que qualquer forma de inteligência perderia tanto tempo e esforço criando um pedaço de vida inferior com todos os males que a carne herda e com tanta miséria e sofrimento. Sofrimento que é uma parte tão essencial para viver. Se o homem é um anjo caído, por ter cometido um pecado, então doenças e aflições são parte do plano inescrutável de Deus imposto sobre ele pela sua desobediência, e toda a vida do homem é devotada para a purificação daquele pecado de maneira a atenuar as acusações diante do trono de Deus. A reparação do homem consiste em fazer-se o mais miserável possível por meio de oração, jejum, masoquismo, flagelações e outros tipos de tortura. Essa ilusão sádica faz com que ele insista que os outros sob a dor da punição sejam tão miseráveis quanto ele, com medo de que, se os outros deixarem de fazer o que ele faz, isso provocará a ira de seu Deus tirano e um castigo mais severo. O resultado inevitável é que o homem não devota sua vida no essencial que é viver e fazer seu lar feliz, mas em construções de templos e igrejas onde ele possa se conectar com Deus em um frenesi fanático e eventualmente se tornando vítima de histeria. Seu tempo e energia são gastos para limpar sua alma, a qual ele não possui, e para salvar ele mesmo de uma punição futura no inferno, existente apenas em sua imaginação. Alguns não se lavam, alguns lavam apenas seus dedos, alguns pensam que os mais sujos são os mais santos, alguns cortam seus cabelos, enquanto outros os mantêm longos, alguns se recusam a se levantar, enquanto outros se recusam a sentar, alguns amputam seus genitais e alguns seus seios, alguns arrancam os dentes e outros deformam seus corpos, alguns jejuam e outros se empanturram, alguns cobrem suas cabeças com areia e outros com pano de saco e cinzas,
Alguns falam continuamente e outros permanecem em silêncio, alguns são celibatários e outros são libertinos, alguns se levantam com suas cabeças no chão, alguns se marcam com cicatrizes, enquanto outras perfuram o nariz, os olhos e os ouvidos. Freiras cortam seus cabelos para se aparentarem menos agradáveis o possível para fazê-las repulsivas ao sexo oposto. Existem monjas que fazem votos de nunca mais olhar nos rostos de mulheres e franciscanos ainda usam cordas em volta de suas cinturas como símbolo de flagelação. Dificilmente há uma forma de insanidade ou desilusão que ainda não foi induzida por algum tipo de crença religiosa. Rir no Sabá, dia de descanso semanal no judaísmo, já foi considerado o maior pecado de todos. Como sabiamente Robert G. Ingersoll disse, o cristianismo criou mais lunáticos do que jamais forneceu asilos. Por outro lado, nós não acreditamos que o homem é um ser depravado. Nós não acreditamos que exista um Deus tirano, ou que exista o inferno, e que os homens irão sofrer as dores e penalidades de tormento eterno. Nós não acreditamos que você deve fazer-se o mais miserável possível aqui na esperança de ter alguma alegria adiante. Nós não acreditamos que as doenças sejam punições pelos pecados. Nós acreditamos que as doenças são consequências naturais dos processos da vida, e que as doenças da carne inevitavelmente seguem a toda forma de vida, e que no banquete da vida cada um por sua vez é um convidado e um prato. Apenas entendendo a natureza das doenças é que o homem foi capaz, em uma escala pequena, proteger a si próprio das devastosas destruições. O uso da oração para curar as doenças está sendo responsável por epidemias que têm, em muitas ocasiões, quase limpado a raça humana. Orações nunca tiveram tanto efeito sobre as doenças, mas sim sobre a saúde. Ela apenas permite que a doença siga seu curso e aumente o sofrimento da vítima. Se padres de todas as seitas fossem livres de doenças e imunes à morte, então haveria alguma base para as afirmações dos religiosos. Mas estes homens de Deus são vítimas do curso natural da vida, assim como você e eu. Eles não gozam de exceções. Eles sofrem das mesmas doenças, eles sentem as mesmas coisas, eles são sujeitos às mesmas paixões do corpo, das mesmas fragilidades da mente, são vítimas das circunstâncias e infortúnio, e encontram inevitavelmente a morte, assim como as outras pessoas. Eles cometem o mesmo tipo de crime que os outros mortais, e especialmente por causa de seus chamados, muitos estão notoriamente envolvidos em escândalos de desvios de fundos das igrejas. As condutas escandalosas de muitos homens comuns, no campo da depravação moral acabam em assassinato, por isso há tantos homens de Deus nas nossas cadeias. Eles não são livres de nenhuma regra da vida, o que outros suportam, eles também devem suportar. Eles não podem proteger a si mesmos das forças da natureza, e das leis da vida, nada quanto você não possa. O que eles podem fazer? Você pode fazer também. As afirmações deles de serem ungidos e representantes de Deus na terra são falsas e hipócritas. Se eles não podem cumprir suas promessas enquanto estão vivos, como eles podem alcançá-las quando mortos? Se eles são impotentes aqui, onde eles poderiam demonstrar seus poderes, quão ridículas são suas promessas para alcançá-las além da vida. Namorada mítica que só existe em suas desonestas e deludidas imaginações. As ilusões da vida são muitas e variadas.
As coisas nem sempre são o que parecem, e é bem sabido que as aparências enganam. Essa é a razão pela qual é tão difícil para algumas pessoas entender a natureza das doenças. E porque o homem demorou muito tempo para entender as verdadeiras condições da vida. Esta decepção prevalece em questão de grande importância, assim como em matéria de pouca consequência. Não há voz da natureza para dizer ao homem o que é verdade e o que é falso, nem para o avisar dos perigos da vida. Ele deve encontrar a verdade para si, e só após de muitas experiências amargas. O primeiro tipo de decepção do homem, depois de seu tão chamado despertar mental, foi sua incapacidade de conceber qualquer explicação de vida, exceto pelo seu próprio conceito primitivo de inteligência limitada. Ele não podia compreender a Terra e o universo exceto como sendo criados e a partir de seus próprios sentimentos de vingança. Ele não pode compreender seu sofrimento de vida exceto como punição por alguma desobediência. Apesar de primitivo, ele não infligiu dor e punição aos inocentes. Esse esquema diabólico só poderia vir de um Deus misericordioso. Como ilustração deste conceito a respeito do homem primitivo, a ilusão que ele experimentou quando acreditou que o sol sobe e se põe, quando na verdade é o sol que está estacionado bem longe, e é a terra que se move ao redor dele, como Galileu Galilei bravamente sustentou com o custo de sua liberdade. Há uma ilusão de que o sol brilha e que a chuva cai das nuvens para fazerem as flores desabrocharem. Para o religioso esta é uma indicação da beleza na natureza. Não é nada desse tipo. Plantas venenosas e ervas daninhas são igualmente nutridas pelo calor do sol e pela umidade das águas. Isto é então uma indicação de feiura da natureza? Certamente não. Ambas são consequências inevitáveis do ambiente em que elas vivem. Não poderia ser de outra maneira. O hipopótamo é uma das obras-primas da natureza. Sua face e sua forma são a perfeição da beleza e da graça. Você consideraria este animal uma obra viva de arte se você fosse responsável por tê-lo criado? E ainda, se esta besta pudesse falar, certamente ela falaria que seu ambiente foi criado para benefício próprio e que suas características maravilhosas, particularmente sua boca, foi especialmente desenhada para seu deleite, e que seu corpo todo foi feito à imagem e semelhança de Deus. O fato é que hipopótamos sobreviveram por milhões de anos no processo evolutivo e ainda estão vivos, é prova de que ele é igualmente favorecido pela natureza como o homem. Para a natureza o desabrochar das flores e as ervas daninhas são idênticas, e a fragrância de uma e o fedor da outra são iguais, ambas, se pudessem falar, orgulhar-se, iam da preferência da natureza por elas. Enquanto, na verdade, as duas estariam erradas. O sol não brilha apenas para trazer até nós o calor e a luz necessárias sem também trazer à luz muitos problemas, como câncer de pele e outras complicações. Enquanto é verdade que um vento doente não sapra nada bom, também é verdade que a carne de um homem é veneno de outro. Para a natureza as matérias de grande importância e matérias de poucas consequências estão em bases iguais. Uma não é favorecida sobre a outra. É a sobrevivência do mais forte e não o mais desejável que sobrevive. Quando as condições são favoráveis para os animais selvagens, eles sobrevivem matando outras formas de vida, e quando as condições são favoráveis para o homem,
ele mata e vive sobre todos os tipos de vida aos quais ele considera existentes apenas para satisfação de seu prazer e benefício. Para a natureza, os germes das doenças são igualmente importantes, assim como todas as outras formas de vida que suspiram e vivem. Quando as condições são favoráveis para o vírus da influenza e da pneumonia, nós temos o que é conhecido como uma epidemia, e quando as condições são favoráveis para o desenvolvimento do câncer, temos o que chamamos de feriado romano, por resultar na destruição de 1/3 da nossa população. Germes de doenças são meramente animais selvagens invisíveis. Eles são formas de vida que sobrevivem sobre a superfície do corpo humano. A oração tem sobre eles tanto efeito quanto sobre um tigre faminto pronto para te devorar. Uma bala de uma arma seria de longe mais efetivo contra o tigre, assim como o conhecimento da natureza dos germes de doenças e a descoberta de métodos para a destruição deles, são comparáveis à invenção da arma e o seu uso contra o animal feroz. O conhecimento de um protege você dos inimigos invisíveis destruidores, enquanto a invenção da arma protege você das bestas selvagens. Os germes e o tigre faminto estão ambos determinados e com o mesmo objetivo, a sua destruição, um comendo você em fatias e o outro por te morder minuciosamente aos poucos. Os resultados são idênticos. Não é necessário moralizar sobre a diferença. Mas nós sabemos que em nossa forma atual de vida, como Ingersoll tão eloquentemente disse, as mãos que ajudam são muito melhores que os lábios que oram. Nossos corpos são tanto carne para os germes de doenças quanto os animais que nos fornecem a carne para satisfazermos nosso apetite. Ou como Shakespeare coloca: no broto mais doce o câncer comendo habita. Em um conceito mais amplo e abrangente de doença, Shakespeare diz: Deus onipotente está reunindo em suas nuvens exércitos de pestilência, e eles devem atacar seus filhos ainda não nascidos e não gerados. Quem é você para dizer quem é mais favorável nessa forma de vida, os germes das doenças ou o homem? Qual deles é o preferido da natureza, qual deles é o mais importante, visto que o fim alcançado é o mesmo? A vida de um germe veio a existir pelo mesmo processo que a vida do homem. É tão parte da natureza quanto é um bebê sorridente. Se nós não podemos viver sem água e luz do sol, nem os germes da doença podem. De certa forma, nós também não somos nada mais que os germes doentios no ambiente em que vivemos. As mesmas construções básicas pela qual eles vivem formam o mesmo padrão sobre o qual nossa vida é construída. Para a natureza, a noite é tão importante quanto o dia, e a vida de um germe é da mesma forma importante quanto a vida de nosso corpo. Os germes seguem as mesmas leis da vida. Eles nascem, reproduzem e morrem. As formas de vida que vivem à noite são igualmente favorecidas pela natureza quanto as que vivem pelo dia. Todos os tipos de aberrações existem na natureza, desde as extremamente ridículas às monstruosidades aterrorizantes. Esta é a prova da falta de design na natureza, tão longe quanto o homem conhece. Quando o homem compreende que ele não é um favorito de Deus, que ele não foi especialmente criado, que o universo não foi feito para seu benefício, e que ele é sujeito às mesmas leis da natureza que as outras formas de vida, ele então, depois disso, vai entender que deve contar consigo mesmo e apenas isso, por quaisquer benefícios que ele possa desfrutar, e devotar seu tempo.
e energia ajudando a si e a seus entes queridos a manterem as exigências da vida tentando resolver os problemas intrigantes que os cerca. O reconhecimento de um problema é o primeiro passo para sua solução. Nós não somos anjos caídos, nem mesmo somos criaturas perfeitas. Do contrário, nós somos produtos de milhões de anos de evolução não proposital. Nós somos os descendentes e herdeiros de todos os defeitos dos nossos ancestrais primitivos. A evolução de milhares de formas de vida, de um infinitesimal a um mamute, do verme ao dinossauro. O caminho mais importante no desenvolvimento do homem é seu reconhecimento de que nós nascemos sem conhecimento, e que a aquisição de conhecimento é um processo lento e doloroso. Se todos os homens sobre a terra fossem conhecedores de Deus, então por que foi necessário o estabelecimento de instituições educacionais? A não ser que uma criança seja ensinada a falar, ela nunca será capaz de falar o nosso idioma. Sem ensinar à criança os elementos básicos da fala, ela nunca conseguiria comunicar seus pensamentos com os outros. Sem treinamento próprio, seus grunhidos expressos não teriam sentido algum, e a única forma com o qual poderia se expressar seria por meio de sinais primitivos e por apontamentos. O cérebro, assim como as outras partes do corpo, precisa de algum tipo de treinamento para poder se desenvolver. A nutrição para a mente é tão necessária como a nutrição para o corpo. Assim como há alimentos que foram adulterados e refinados e que não trazem nutrição alguma para o corpo, da mesma forma são as verdades que foram adulteradas pela religião e por superstições de modo a serem totalmente sem valor em nutrir a mente com inteligência. Educação se torna o objeto primordial da civilização. Como Thomas Paine disse, a sabedoria não é a compra de um dia. A Igreja sabe que um homem estudado é um incrédulo. É por isso que há um empenho muito forte por parte do clero para adulterar a educação com superstição. Para manter sua posição insustentável, eles devem manter as pessoas presas a uma forma de escravidão mental. Ambos os medos e as superstições são formas contagiosas de doenças. A ignorância do homem produz medos naturais acerca dos elementos da natureza. O que ele não pode entender é atribuído aos espíritos malignos que têm o propósito de puni-lo e atormentá-lo. Sob esta lógica, é incrível que ele tenha avançado de seu estado de ignorância primitiva. Seus medos produzem do nada monstros singulares, por isso foi necessário aliviar sua mente tormentada por esses mitos terríveis de fantasmas e deuses para que depois ele pudesse adquirir as bases mais simples do conhecimento. A ignorância do homem e o medo o fizeram uma presa dos padres. Sua credulidade era tamanha que ele acreditou em tudo que era dito por eles. Ele rapidamente se tornou um escravo destes mentirosos e hipócritas. E o que os padres disseram a ele? Eles o disseram que Deus fez uma revelação especial em um livro chamado de Bíblia, e que era necessário acreditar em cada palavra do livro para que ele pudesse salvar a sua alma. Eles o disseram que se ele desobedecesse suas ordens, iria sofrer a maldição eterna num inferno onde o fogo nunca apaga, e os vermes nunca morrem. Eles também o disseram que era pecado ler o livro, e que o padre era especialmente mandado por Deus para interpretar o significado de cada palavra. E qual era a interpretação do padre sobre aquele livro? Era que o homem era um ser corruptível e pecador, e que para salvar-se da punição após a morte,
ele deveria dar uma parte substancial dos frutos de seu trabalho para o padre que oraria por ele, e intercederia com Deus ao seu lado, de modo a atenuar sua punição para a qual ele já havia sido condenado. Que forma perversa de fraude para viver sobre os doces sabores do trabalho alheio! Era um esquema tão lucrativo que os padres começaram a manter seu poder pelo uso da força. Como resultado veio a existir duas tiranias irmãs, a Igreja e o Estado. Parece incrível que tamanha estupidez tenha sido uma vez imposta sobre o sofrimento humano. Estupidez seria se não fosse tão trágico. Tão amedrontado o homem se tornou que pensava não poder viver sem a proteção dos padres, e como Ingersoll disse, contanto que as pessoas quisessem papos, muitos hipócritas haveriam para tomar seu lugar. Ingersoll mais tarde declarou: os padres pretenderão ficar entre a ira dos deuses e o desamparo do homem. Eles eram os advogados do homem na corte do céu. Eles carregaram para o mundo invisível uma bandeira de trégua, um protesto e um pedido. Eles voltaram com um comando, autoridade e poder. O homem caiu de joelhos diante de seu próprio servo, e o padre, aproveitando o temor inspirado por sua suposta influência com os deuses, fez do homem um hipócrita. Hipócrita e escravo arrependido. Sempre que haja uma pessoa sofrendo injustiça, ou que uma pessoa seja forçada a se desculpar por suas aflições, enquanto uma pessoa é sujeita a uma dor não merecida, a adoração de um Deus é uma humilhação desmoralizante. Até que exista erro no universo, até que um erro seja permitido existir, enquanto houver ódio e inimigos entre os homens, a existência de um Deus é uma impossibilidade moral. Ingersoll disse: a injustiça sobre a terra torna a justiça no céu impossível. A inumanidade do homem vai continuar até quando ele amar mais a Deus do que os seus próprios entes. O amor de Deus é desperdício de amor. Para Deus e o país significa uma lealdade dividida, um patriota de 50%. A palavra mais abusada da linguagem do homem é a palavra Deus. A razão disso é que ela é sujeita a muitos abusos. Não há outra palavra na língua humana que seja tão sem significado e incapaz de explicar o que é a palavra Deus. É o início e o fim de nada. É o alfa e o ômega da ignorância. Há tantos significados quanto existem cérebros. E como cada pessoa tem uma opinião diferente sobre o que a palavra Deus deve significar. É uma palavra sem premissas, sem fundamentos ou substância. É sem validade. É todo tipo de coisa para todas as pessoas, e é insignificante como indefinível. É mais perigosa nas mãos de inescrupulosos, e é o coringa que supera o as. É a palavra envenenada que paralisou o cérebro humano. O medo do Senhor não é indicativo de sabedoria, contrariamente, fez do homem um escravo rastejante, fez lunáticos delirantes daqueles que tentaram interpretar o que Deus é e o qual é nosso suposto dever para com Deus. Fez o homem prostituir as coisas mais preciosas. Preciosas da vida, fez com que ele sacrificasse esposa, filho e lar. Em nome de Deus significa em nome de nada. Isso fez do homem um ser inútil com um precioso elixir de vida, porque não há Deus. Ingersoll não pode entender a mente daqueles que, uma vez sabendo da verdade, preferem continuar sobre o feitiço da superstição e na ignorância. Ele não pode compreender o porquê de as pessoas não aceitarem as novas verdades com alegria. Ele compreendeu, no entanto,
uma vez que a mente de uma pessoa tenha sido envenenada com a superstição religiosa, era quase impossível libertá-la do medo paralisante o qual destrói sua habilidade de pensar. É sabido por evidências verificáveis que a religião neutraliza a atividade cerebral e é o maior obstáculo para o progresso intelectual. Quanto mais uma pessoa é religiosa, mais ela está fundida à ignorância e à superstição, menor é o seu senso de responsabilidade moral. Quanto mais uma pessoa é inteligente, menos religiosa ela é. Há uma passagem antiga que diz: onde existem 3 cientistas, há 2 ateístas. Os países que os governos são dominados pela religião e pelas instituições religiosas são os mais atrasados. Da mesma medida, os países em que as pessoas são mais esclarecidas, e que os governos são baseados sobre princípios do secularismo, a separação da Igreja e do Estado são os mais evoluídos. E deixe-me dizer a você, quando o homem é intelectualmente livre, a evolução que ele fará é sem medida. Qual melhor ilustração que esta? Mais progresso tem sido feito desde a Declaração da Independência e da Revolução Americana que nos 5.000 anos atrás. Sim, mais progresso material e intelectual foram feitos desde o estabelecimento da República Americana do que durante todos os anos que passaram dos faraós do Egito e incluindo o tempo de grandeza que era a Grécia e a glória que era Roma. E há uma boa e válida razão para isso. Foi porque em 1776 os fundadores da República retiraram os deuses da política. O princípio básico da República Americana é a liberdade do homem na sociedade. A Declaração da Independência foi o produto da emancipação intelectual. A partir desta data nossa existência deve ser registrada, não do mítico nascimento de Jesus Cristo, mas do dia de nossa independência. Apesar de sinais desencorajadores aqui e ali, as sementes da liberdade plantadas pela Revolução Americana vão seguir se alastrando pelo mundo. Se o homem aprender a guardar zelosamente sua liberdade, a paz e o progresso chegarão a todos. Não poderia haver ilustração mais significante que esta, praticamente em nossa própria era, e certamente desde a Declaração da Independência, o homem alcançou as mais brilhantes conquistas no campo da ciência e um progresso nunca antes visto na história da humanidade. Não em suas ordens, nem de acordo com sua importância, devo eu registrar o seguinte: a anestesia foi descoberta. Você sabe o que significa aliviar o homem da dor e do sofrimento. A anestesia é a mais humana das conquistas e a mais misericordiosa. Por esta grande descoberta nós estamos em débito com o Dr. W. T. G. Morton. Você sabe que os religiosos se opunham ao uso da anestesia porque Deus enviou a dor como punição pelos pecados, e usá-la era considerado uma blasfêmia. Apenas pense nisto, um pecado para aliviar o homem de sua miséria. Que perversão monstruosa! Apenas esse exemplo deveria convencer você da diferença entre acreditar em Deus ou não. Nenhum crente em Deus gastaria suas energias para descobrir a anestesia. Ele estaria em medo mortal da ira de seu Deus por temer interferir nos seus planos divinos, de fazer o homem sofrer por ter comido o fruto da árvore do conhecimento. O ponto crucial da questão é neste único caso. O homem procura aliviar seu ente querido do sofrimento das doenças e das aflições da agonia mental. Os crentes em Deus contentam-se com o sofrimento humano ordenado,
e sobretudo eles aceitam a vida e seus sofrimentos como uma penitência para viver. O medo da ira de Deus tem impedido a passos largos o progresso. Quando o Dr. James Young Simpson procurou aplicar anestesia em uma mulher em trabalho de parto, os clérigos de sua época babaram pela boca e cuspiram nele com insultos e abusos, por atentarem violar o comando direto de Deus, na dor tu darás à luz, como baseado nesta idiotice bíblica. Mas Dr. Simpson persistiu diante dos raivosos lunáticos religiosos de seu tempo. Não existem palavras para medir a importância que ousou Dr. Simpson contra os religiosos, da aplicação de anestesia para aliviar a dor no parto. O raios X foi descoberto em nosso tempo. O professor Wilhelm Röntgen merece nossa gratidão por esta sua contribuição. Sua aplicação no campo da medicina foi uma das maiores contribuições em serviço da humanidade. A descoberta do Dr. Karl Landsteiner pela composição do sangue feita em nosso tempo foi responsável por salvar incontáveis milhares de vidas. O sangue também era algo temido pelos religiosos, e um tabu para quem o tocava, como sendo contaminado. Até mesmo a dissecação do corpo humano era proibida pela religião. O estudo da anatomia do homem e os frutuosos resultados de nossa exploração da estrutura física são incalculáveis. É sem necessidade, eu acho, dizer a você porque o estudo do corpo humano é tão recente. Até a emancipação da mente humana da escravidão. Escravidão e das algemas religiosas, era ensinado e acreditado como religiosamente verdadeiro, e mantido sobre a penalidade da eterna condenação, que se o corpo humano fosse dissecado e Deus não seria capaz de reconhecer você no dia da ressurreição. Tal era a ameaça paralisante da religião que prevalecia sobre a mente humana. A descoberta da química alimentícia e sua aplicação na nutrição tem contribuído mais para a saúde da raça humana que todos os deuses, clérigos e padres desde o início da humanidade. A medicina preventiva conquistou resultados maravilhosos em trazer saúde para prolongar a vida das pessoas. A higiene e suas aplicações salvaram milhões de doenças e mortes prematuras. Porém, a mão de Deus continua com sua maldade em espalhar mortes e epidemias de doenças. Charles Darwin publicou sua obra A Origem das Espécies e os grandiosos princípios da evolução foram promulgados. A medicina moderna reduziu a taxa de mortes infantis em mais de 50%, e foi responsável por multiplicar em 2 vezes o tempo de vida do homem no século passado. Apenas pense nisto. Tudo isso em nosso próprio tempo. Tudo isso e mais desde o dia da independência americana. E ouça as palavras do Dr. Paul D. White, fundador da American Heart Association, Associação Americana do Coração. Ele disse: aqueles de nós, médicos que se formaram na faculdade de medicina há 30 ou 40 anos, olham para trás agora para a ignorância quase inacreditável sobre as doenças cardíacas que então existiam. Mais conhecimento veio desde então do que havia sido adquirido em todos os séculos anteriores. Tal foi o maravilhoso progresso feito quando o homem confiou em si seus próprios esforços para solucionar problemas a respeito de sua saúde, ou seus assuntos sociais ou políticos. Foi apenas há 40 anos atrás que Dr. James B.
Herrick propriamente diagnosticou a causa da trombose arterial, da qual seguiu-se o incrível progresso que desde então foi alcançado no combate desta grande fonte de mortes. Eu, por exemplo, gostaria de colocar sobre a testa do Dr. Herrick minha folha de loureiro de agradecimento por sua grande realização na medicina. Quantas maravilhas foram alcançadas desde a invenção do motor a vapor, do automóvel, do rádio, da televisão, dos dispositivos eletrônicos, e milhares de outras descobertas e invenções tão extensas para mencionar. O benefício educacional do vídeo vai muito longe de apenas entreter, sendo usado em cada tipo de área de estudo e sendo uma das mais valiosas criações humanas. Pense na descoberta de Benjamin Franklin, da relação entre eletricidade e o relâmpago e a condenação por desafiar o príncipe do poder do ar. Os irmãos Wright, e a penalidade extrema que eles sofreriam por voar na cara de Deus. O relâmpago, que uma vez era temido como a manifestação da ira de um Deus raivoso, foi reproduzido em um laboratório por um ateu e mágico elétrico, Charles P. Steinmetz. O telefone, o telégrafo sem fio, o motor a vapor, a refrigeração, as máquinas de lavar e secar, a tecelagem mecânica de pano e os infinitos usos da energia elétrica e atômica lhe tornarão dono de seu destino quando você se livrar do mito de um Deus tirano. Ingersoll melhor expressou as invenções humanas e seus usos quando ele disse que a ciência tirou o raio dos deuses e, na faísca elétrica, a liberdade, com o pensamento, com a inteligência e com o amor, percorre todas as ondas do mar. A ciência, o livre pensamento, tomou uma lágrima da face do trabalho não pago, converteu em vapor, e criou o gigante que gira, com braços incansáveis, as incontáveis rodas do trabalho. Prive o homem do uso de suas descobertas e invenções do último século e ele vai pensar que retornou à barbárie. Veja o que a invenção de Thomas A. Edison, a luz elétrica fez ao homem. Ela aumentou sua vida, deu mais horas para o dia, aumentou seu conforto antes de tudo previamente conhecido ou imaginado, e acrescentou imensamente à sua alegria de viver. Até mesmo a performance fictícia de Josué ao parar o sol e a lua é esquecida comparada com essa conquista. Nem devemos nós esquecer da conquista de Edison por reproduzir a voz humana, patente de transmissão do rádio, e me dê em um momento de indulgência para dizer que eu tive a grande honra de conhecer Thomas A. Edison, e Edison me honrou ao me chamar de seu amigo. Se a máquina impressora foi uma das mais importantes invenções, o que poderíamos dizer do gravador de voz? Enquanto as impressoras preservam o pensamento humano no papel, o telefone preserva seus pensamentos e também sua voz. A canção da calandra não é mais desperdiçada no desértico ar. Thomas A. Edison, um dos maiores benfeitores humanos, descobriu da natureza seu segredo mais guardado, o mistério da voz humana. Ele desaprovou, o que uma vez foi acreditado, que a voz humana, assim como o coração, era um presente de Deus. Ele demonstrou que a voz humana era apenas um mecanismo natural de som produzido pelo ar dos pulmões passando pelas cordas da garganta e laringe, da mesma forma que são produzidos os sons dos instrumentos musicais. Como resultado da invenção de Edison, o homem mesmo produziu artificialmente todo tipo de manifestação da voz humana. Se a voz fosse parte de um plano de Deus, como podemos explicar sua ausência na girafa?
Este animal não tem laringe, assim não tendo cordas vocais e consequentemente não podendo falar ou fazer sons com sua garganta. A girafa é a prova da falta de design na natureza e a cegueira das forças evolutivas da vida. Para listar todas as grandes descobertas no campo da ciência e medicina durante os séculos passados, como a aspirina, a insulina, a penicilina e medicamentos para o tratamento da tuberculose, iria requerer a atenção de um médico historiador e uma enciclopédia para registrá-los. E ainda existem muitas doenças que afligem o homem no qual ele não tem conhecimento. Elas comem e devastam sua mente e seu corpo com dor e tortura excruciantes, e ele está totalmente desamparado contra elas. Ele não tem menor indício de sua natureza ou como se fortalecer contra os ataques. Ele deve se sentar, como um criminoso condenado, em tortura agonizante, esperando a abençoada morte. Se o homem, e as outras formas de vida na Terra, são meros produtos de um plano geral de uma inteligência suprema, então eu denuncio isso como tirânico e bárbaro. Porque deveríamos ser criados para sofrer essas excruciantes dores e penalidades da vida para satisfazer algo que não obtemos nenhum benefício e onde a morte nega todos os nossos esforços, e que torna o sentido da vida, nossas esperanças e desejos, nossas ambições e aspirações, uma zombaria cruel. Ó orador, teu nome é fracasso. Ó Deus, tu és um mito cruel. Você não encontrará uma única menção destas grandes conquistas humanitárias neste tão falado livro dos livros, nenhuma referência sobre a causa e cura das doenças, nenhuma palavra a respeito das invenções que piedosamente retiraram o fardo da labuta das costas do trabalho. E há uma boa razão para isso. Os escritores bíblicos não tinham conhecimento dessas coisas, mas eles tinham um conceito pervertido da vida e do universo. Seus conceitos eram de que o homem era uma vítima da poluição sanguínea e sua única salvação era por purificação do sangue. Eu me lembro de uma vez ter visto um pequeno livreto com o título de O que a Bíblia ensina sobre a moralidade. Ao abrir o pequeno livreto, notei que ele não havia nada além de páginas brancas. Um outro livreto bem apropriado que deveria ser publicado com o título de O que a Bíblia revela sobre doenças, medicina e saúde, e páginas brancas deveriam ser utilizadas em todo o livro e seus tópicos vitais. Mas ao contrário, esses benefícios foram denunciados pelos crentes da Bíblia e pelos representantes da divindade bíblica como sendo contrários ao plano de Deus. A Bíblia não afirma claramente que somente pelo suor de sua testa o homem deve trabalhar pelo pão que come. Aqui está a exata citação bíblica: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E por quê? Apenas porque ele buscou conhecimento. Mas o Deus bíblico amaldiçoou o conhecimento humano mesmo tendo sido um consolo e benefício para nós. Aqui vai mais uma citação bíblica. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. A Bíblia é uma mentira. É uma farsa e uma fraude. Eu denuncio este livro e seu Deus. Eu a detenho em completa detestação. Todo homem e mulher que contribuiu para o alívio da dor e sofrimento da humanidade tem sido um infiel ao Deus da Bíblia. Toda nova invenção, toda nova descoberta para o benefício do homem violam as ordens bíblicas. Eu digo, busque conhecimento, desafie este Deus tirano, esta é a sua única salvação.
É por causa da maldição bíblica sobre a busca do conhecimento humano, que paralisou sua mente durante as eras passadas, e seu efeito em detrimento do progresso, que torna a Bíblia o livro mais perverso, o mais detestável, e o mais pernicioso já publicado. Tem sido uma maldição para a raça humana. É o dever de todos os bravos e honestos homens e mulheres, fazerem tudo em seu poder para destruir a influência deste livro totalmente estúpido e vicioso, com seu infantil conceito de vida e sua insensatez sobre o universo. São seus deveres fazer tudo em seu poder para retardar sua influência desmoralizadora e paralisante sobre a vida humana. Nós nunca iremos alcançar a liberdade intelectual até que a fraqueza deste livro seja descartada junto de sua crença na Terra plana. Se você não quer parar as rodas do progresso, se você não quer voltar para a idade das trevas, se você não quer viver sobre a tirania, então você deve proteger sua liberdade, e não deixe que a Igreja tenha controle sobre seu governo. Se você deixar, perderá o grande legado já atingido pela raça humana, sua liberdade intelectual. Agora deixe-me lhe contar outra coisa. Se toda a riqueza e energia fossem gastas sobre a religião em todas suas formas variadas tivessem sido gastas para entender a vida e seus problemas, nós estaríamos hoje vivendo sobre condições quase utópicas. A maior parte de nossos problemas sociais e domésticos teriam sido solucionados, e igualmente importante, nosso entendimento e relação com as outras pessoas do mundo teria nos trazido bem mais perto da paz mundial. O homem teria tido um melhor entendimento sobre suas ações e emoções, e teria aprendido a controlar seus instintos primitivos de vingança e retaliação. Ele teria, por agora, aprendido que guerras, ódio, agressão e engrandecimento são apenas produtos de mais ódio e sofrimento humano. Ele teria devotado suas energias para descobertas e invenções, que a teologia anteriormente condenava como um desafio a Deus, mas que são benéficas a ele. Ele não seria mais um escravo vivendo em constante medo de um Deus. Construir uma igreja quando se precisa de uma escola é perpetuar o roubo sobre a educação. Construir uma igreja quando se precisa de um hospital é tirar dos lábios ressecados do doente a taça de alívio do sofrimento e a mão misericordiosa de socorro. Quando o objeto da conduta do homem for melhorar as condições de vida de seus entes e não apaziguar um Deus mítico, ele se tornará mais compreensivo e mais indulgente com as fragilidades, erros e ações dos outros, e pela mesma maneira ele vai apreciar mais seus esforços. Ele irá desenvolver uma maior consciência para evitar erros e prevenir acidentes. A vida e o viver terão um maior significado, nossos esforços e energias serão devotados para criações assim como mais alegria e prazer possíveis para todas as criaturas viventes. A menos que a morte seja uma lição para os vivos, a vida vivida é desperdiçada. Porque a vida deveria existir apenas para ser destruída. Um morre e um outro nasce para quê? Poucas miseráveis horas de vida e então esquecimento. Com essa concepção da finalidade da morte, ninguém deveria livremente agir à procura de coisas que trouxessem benefícios, alegria ou prazer para os outros. Na morte, o êxito não pode ser performado. A palavra de louvor é tão impossível quanto o retorno de ontem. Qual perversidade justifica a dor infligida, o sofrimento e morte sobre os outros que não fizeram nada de errado? Se a morte termina tudo, por que brigamos enquanto vivos?
Por que encurtar a vida com dor e sofrimento desnecessários? Quão fúteis são os problemas das pessoas, com seu ódio e inveja, quando são todos varridos com a morte. Todas as orações no mundo não podem limpar uma injustiça. Todo erro é irreparável. A morte não perdoa. Todas as lágrimas e suspiros são inúteis. O perdão não pode ser dito quando os lábios não se movem. Orações não podem ser ouvidas quando as orelhas não podem ouvir. Felicidade não pode ser experimentada quando o coração não pode mais bater, e a alegria de um abraço afetuoso não pode ser sentida quando os braços estão frouxos e os olhos fechados para sempre. Você deve decidir se é para ser Deus ou o homem. Se você deve ser livre ou um escravo. Se deve haver progresso ou estagnação. Enquanto o homem amar um fantasma no céu mais do que ama seus entes humanos, não haverá paz sobre a terra. Enquanto o homem adorar um tirano como um pai todo-poderoso, não terá irmãos. Você deve fazer sua escolha, você deve chegar a uma decisão. Será Deus ou o homem? Igrejas ou lores, preparação para a morte ou alegria para viver? Se alguma vez o homem precisasse de um exemplo do benefício de um contra o outro, precisaria apenas ler os livros de história que provam como a religião retarda o progresso e provoca ódio entre as crianças dos homens. Quando a teologia governava o mundo, o homem era um escravo. As pessoas viviam em cabanas e choupanas. Elas vestiam trapos e peles, elas devoravam ossos e restos, os padres usavam vestes de seda e cetim, portavam ouro e outras pedras preciosas, roubavam o pobre e viviam sobre a fartura da terra. Às vezes um bravo homem aparecia para questionar suas autoridades. Esses mártires para a emancipação intelectual gradualmente e dolorosamente quebraram o feitiço da superstição e inauguraram a era da razão e o florescer da ciência. O homem se tornou o único Deus que se pode verdadeiramente conhecer. Ele não mais dobra seus joelhos por medo. Ele começou a aproveitar os frutos de seu próprio trabalho. Ele descobriu uma maneira de aliviar a-se do trabalho penoso de labuta contínua. Ele começou a aproveitar alguns confortos da vida e pela primeira vez sobre a terra ele encontrou alguns momentos para a felicidade. É muito mais importante aprender a como viver do que aprender a orar. Um novo dia e uma nova era surgiram para ele. Seu trabalho produziu enormes lucros. Ele olhou para o céu pela primeira vez e viu que era azul. Ele procurou o paraíso e encontrou nenhum Deus. Ele não mais temeu as manifestações da natureza. As estrelas, no entanto, não são o alfabeto sobre o qual se possa ler o destino humano. Nós não acreditamos apenas que o homem não é punido pelos seus pecados, mas enfaticamente afirmamos que não há algo como pecado. Existem erros e injustiças, mas não pecado. Pecado, assim como purgatório e inferno, foram inventados por padres, primeiro para aterrorizar, e então para roubar os vivos. Nós não temos medo destes mitos e maldições, e é por isso que devotamos nosso tempo e energia para ajudar nossos entes queridos. É por isso que criamos instituições educacionais e seguimos, por um lento e doloroso processo para ensinar o homem a verdadeira natureza do universo e o próprio entendimento de nosso lugar como membro da sociedade. Ao mesmo tempo nós tentamos fortificar sua mente com coragem para suportar as rejeições, as provações e tribulações da vida.
que é uma tarefa difícil e árdua, ninguém pode negar porque não podemos corrigir todos os erros de Deus em uma vida. Como Ingersoll tão sucintamente disse, a natureza não perdoa. Lembre-se disso, você não é um ser humano depravado. Você não tem pecados por isso. Não há necessidade para o medo. Não há fantasmas sagrados ou de outra forma. Pare de se fazer um miserável pelo amor de Deus. Conduza este monstro do medo tirânico para fora de sua mente, e aproveite a inestimada liberdade de um ser humano emancipado. A sua única obrigação de vida é com você e com sua família. O único dever que tens consigo é fazer o melhor que você pode para fazer feliz teus próximos e a ti mesmo. Emancipe-se dessas crenças ridículas e proteja suas crianças da contaminação religiosa. Desdobre seus joelhos, levante-se ereto, e olhe com sua cara todo o mundo. Pegue toda a alegria e a felicidade que se possa ter da vida. Aproveite os frutos de seu trabalho e gaste eles não com a mentira do paraíso, não apoie os parasitas de Deus. Não ameace conscientemente outro ser humano, não conscientemente machuque seus companheiros. Todas as formas de vida têm sentimento, não as façam sofrer. Como Shakespeare disse, o pobre besouro que pisamos, em sofrimento corporal sente dor tão grande como a do gigante a morrer. A bondade é um solvente mágico. Enquanto nós sabemos que às vezes a ingratidão é mais forte do que o braço dos traidores, nós também sabemos que a misericórdia é 2 vezes mais abençoada. Abençoa aquele que dá e o que ganha. Deve ser lembrado que, embora a lealdade seja a mais importante das virtudes, a paciência é a mais valiosa. Se torne um ser humano corajoso e faça o melhor que você pode sobre todas as circunstâncias neste imperfeito e problemático mundo. Seja corajoso o bastante para viver e seja corajoso o bastante para morrer, sabendo que quando o ceifador vier, você fez o melhor que pôde e que o mundo é melhor por você ter vivido. Um Deus não poderia fazer o mesmo. Eu ficarei entre você e os anfitriões do céu. Eu não estou com medo. Eu vou agir como seu advogado antes da barra do julgamento. Eu vou assumir toda a responsabilidade. Meus serviços são gratuitos. Coloque a culpa em mim. Quebre as correntes da escravidão mental à superstição religiosa. Levante-se e torne-se um ser humano livre e independente. Dignifique-se como humano e justifique sua vida sendo um irmão para toda a humanidade e um cidadão para o universo.